Olá, queridos. Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Essa aula é uma aula especificamente sobre produção e interpretação textual. Nós vamos ver nessa aula como é que a gente pode produzir os textos e como é que a gente pode compreendê-los e identificá-los. O meu nome é Lindomar e eu vou ter o prazer de trabalhar com vocês com essa disciplina. Na aula de hoje, a gente vai fazer a análise de um gênero textual e entender basicamente o que são gêneros textuais. Então eu preparei um material aqui para vocês e eu peço que vocês acompanhem comigo com bastante atenção. Por favor, peguem caneta e caderno para anotar os pontos principais da aula de hoje. Primeiramente, antes de nós entrarmos no gênero propriamente dito, nós vamos entender o que é um gênero textual. Professor, mas de fato, o que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são classificações que são usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. O que é que isso significa? Primeiramente, a gente não pode confundir gênero textual com gênero literário ou com tipologias textuais. As tipologias textuais são tipos de textos que poderão ser identificados a partir da sua estrutura e da informação que eles trazem. Por exemplo, se um texto ele tem um enredo, ele tem personagens, ele tem um espaço onde a história acontece, um tempo, um desfecho, eu já sei, logicamente, que esse texto é um texto narrativo, pela sua estrutura. Já aquele texto que vem por meio de argumentos lógicos e reais, tentar convencer o leitor de uma informação, ele é um texto dissertativo. Então, os tipos textuais são 5, né? Os textos vão cumprir certas funções. Já o gênero, ele tem como objetivo trazer essas informações. Ou seja, o gênero textual, ele é a forma como o texto se apresenta. Eu posso ter 5 tipologias textuais, mas gêneros eu vou ter infinitos, né? Eu posso ter um conto, um romance, eu posso ter uma novela, eu posso ter um telegrama, uma carta. Tudo isso são gêneros textuais. São as formas de comunicação dos seres humanos. A comunicação, o gênero textual, ele nasce da necessidade do ser humano se comunicar com a sociedade. Então, ele cumpre uma função comunicativa. Eles vão ter uma função comunicativa dentro da sociedade. Por exemplo, eu coloquei para vocês aí, ó, o telegrama, um e-mail, uma carta, uma fábula, um conto, uma bula de remédio, uma propaganda, um diário daqueles que a gente escreve, né? Que muitos usavam para escrever seus segredos. Tudo isso pode ser considerado gênero textual. Por quê? Porque ele vai cumprir uma função comunicativa. Ele vai ser um tipo de texto que vai estar se apresentando de determinada forma. E eu coloquei até aí para vocês alguns exemplos, né? Jornais, telegrama, bula, tudo isso vai cumprir uma função comunicativa. Assim sendo, logicamente, eles serão considerados gêneros textuais. E hoje, nós vamos falar sobre um gênero textual específico. Qual é ele? Nós vamos falar sobre a crônica. Professor, o que é a crônica? A crônica, ela é um gênero textual que é bem curto. Normalmente ela vai ser escrita em prosa, né, em forma de diálogo, de conversa, e na sua grande maioria ela vai ser publicada em jornais ou em revistas, em meios de comunicação desses que nós estamos acostumados a ver. Mas o que de fato é a crônica? Qual é a função que a crônica cumpre? Normalmente, na sua grande maioria, a crônica ela vai ter uma vida curta, né? Ela vai ter uma brevidade de informação, mas ela vai tratar de acontecimentos corriqueiros. Ela vai tratar de acontecimentos do cotidiano. E, na sua grande maioria, ela vai trazer uma crítica
a um determinado padrão de vida, a um determinado comportamento, a um determinado tipo de pessoas, enfim. A crônica, ela tem como função isso, né? A função dela é fazer uma crítica a acontecimentos corriqueiros do dia a dia. E de onde foi que a crônica se originou? A palavra crônica, ela vem do grego, que significa tempo. E nós, no Brasil, temos como principais cronistas Machado de Assis, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Rubem Braga e Clarice Lispector, que durante a época em que viveram, escreveram crônicas, fazendo muitas críticas a determinados padrões, atitudes ou comportamentos da época, da sua época. Quais são as principais características de uma crônica? Bem, as principais características das crônicas são ter poucos personagens, né, como se fosse um conto bem breve, 1, 2, pouquíssimos personagens, até porque se tiver muitos personagens, a história vai precisar ser longa, ela vai precisar falar sobre cada um deles. Assim sendo, ela não vai mais ser uma crônica. Ela vai ter um caráter crítico, né? Ela vai sempre atingir, criticar uma situação, um comportamento, uma atitude, alguma coisa. Na sua grande maioria são textos em que a gente compreende bem rápido, né? São textos de fácil compreensão, tem um objetivo específico e ele vai direto no seu objetivo. E muitas vezes a crônica, embora ela faça uma crítica, embora ela faça uma atribuição negativa a determinado comportamento, a determinada coisa, ela vai fazer isso de maneira humorística, né? De maneira sarcástica, irônica, não exatamente uma crítica forte ou pesada. Ela vai fazer essa crítica por meio do uso do humor, né? Por uso da ironia, do sarcasmo. Os tipos de crônica, né? Pode ser uma crônica jornalística, né? Que elas são produzidas nos meios de comunicação e elas levam as pessoas a refletir sobre determinadas atitudes. A histórica, que vai ser marcada por relatar alguns fatos ou acontecimentos históricos. E a humorística, que apela, né, para a ironia, para o humor, para o sarcasmo, como forma de ferramenta essencial para criticar algum aspecto da sociedade, da política, da cultura, da economia, enfim, de qualquer que seja o padrão da humanidade. Vamos analisar uma breve crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e vamos tentar entender como é que as características da crônica se aplicam nessa crônica específica. Diz assim: a bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Um número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os outros garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada, você que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola. Bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. Bem, essa crônica, quando nós lemos ela, talvez superficialmente pareça só uma história. Mas o que o Luiz Fernando Veríssimo quer fazer nessa crônica é uma crítica. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, por exemplo, que os tempos são tão diferentes a ponto de as crianças não reconhecerem mais uma bola, né? Um menino, no caso, que normalmente os pais sempre incentivam os filhos
do gênero masculino, os meninos a jogarem bola, a gostarem de futebol. Então, nesse caso, o pai apresenta uma decepção quando percebe que o filho não consegue identificar o que fazer com uma bola, quando percebe que o filho não sabe como usar a bola, né? Nos tempos dele não eram assim. Então, essa crítica, ela não gira só em torno das crianças também. Ela gira em torno dos pais. Ela mostra como o pai talvez tenha dado tantos brinquedos, videogames para aquela criança, que aquela criança não sabe como é usar a bola na prática. Quem sabe talvez até essa criança não jogue bola, mas aqui, ó, no videogame, aqueles jogos que tem aí na internet ou de aparelhos que se compra, mas não sabe jogar uma bola normal, um futebol normal. Então, o que o autor, qual é a crítica que o autor quer trazer? Os tempos são outros. As crianças, elas não reconhecem mais, elas não têm mais as brincadeiras que existiam há tempos atrás. Os pais, eles não incentivam mais as crianças a terem brincadeiras saudáveis, a desenvolverem, a participarem de brincadeiras e de atividades das quais eles participavam antes. Hoje as brincadeiras são outras, né? Hoje a maioria é no tablet, é no celular, no Play, sei lá como é o nome, PlayStation, uma coisa assim. A grande maioria das crianças, dos adolescentes, estão tão fissurados em jogos eletrônicos que não tem mais o hábito de brincar, brincadeiras convencionais que eram comuns há tempos atrás. Então, essa crônica, ela vai trazer uma crítica a um determinado comportamento que é muito comum hoje em dia. Então, ao ler esse texto, a gente consegue compreender. Ele tem poucos personagens, né? Só o pai e o filho. Ele vai trazer uma história breve, mas com uma crítica firme. E tem um certo humor, né? A gente consegue achar graça em algumas situações, quando ele pergunta o que ela faz, né? Dá até vontade de sorrir. Quando ele diz o que ela não faz nada. Você que faz as coisas com ela. Então, de certa forma, ele traz um certo humor. Como é que liga? Não se liga. Nós conseguimos identificar nesse texto os elementos principais desse gênero textual crônica. Então, agora, eu vou pedir para vocês, para que vocês deem bastante atenção, né, às atividades do roteiro que estão voltadas para esse gênero textual, e qualquer dúvida você pode conversar aí com o seu professor, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.